Olá pessoal, ainda estamos no AutoCAD e nosso assunto continua sendo escala gráfica. Bom, antes de eu abordar o tema escala gráfica, nos exercícios e tutoriais anteriores eu falei bastante por que eu trabalho com o fundo de tela branco, ao invés de trabalhar com fundo de tela preto no AutoCAD. A principal vantagem é que eu acostumei, desde que eu comecei a dar aula, 15, 20 anos atrás, eu mudei, passei a trabalhar com a tela de fundo branca. Qual a grande vantagem que isso trouxe? A cor da plotagem, as cores dos meus layers e das minhas linhas, eu trabalho exatamente da forma que eu vou plotar. E alguns alunos me perguntaram, mas e aí, como é que eu faço para mudar? Pessoal, a coisa mais simples no mundo, tá? Para fazer essa mudança. Basta vir aqui no ícone do AutoCAD, clicar, ele abre, a gente vem na tecla Opções, tá? Ou pura e simplesmente OP. Você digita OP, Opções, ela vem do mesmo jeito, tá ok? Em Opções, a gente vem em Display. Display, a gente pega Colors e aqui a gente faz a mudança, ó. Tá? Preto. Apliquei, tá lá o meu fundo preto, tá? O jeito que vocês estão acostumados. É lógico que todas as minhas layers aqui estão, como eu trabalho configurado para trabalhar com fundo branco, minhas layers não estão tão vivas, tá? Mas bastaria eu estar configurando as minhas layers, as minhas camadas com as cores que eu desejo. Mas como eu vou continuar trabalhando com fundo branco, porque eu gosto muito, eu volto aqui, white, branco, apliquei, ok, e continuo da mesma forma. Bacana? Isso é apenas uma informação, porque perguntaram e eu estou aproveitando esse começo de aula para poder trazer essa informação. Eu ainda estou naquele projeto do apartamento que nós estamos levando para trabalhar no Photoshop. Aqui eu trouxe algumas informações necessárias para a gente trabalhar com uma escala gráfica. Aqui no CAD, o desenho é feito na escala 1:1. Depois, na hora que eu mando para minhas folhas no formato A3, aí sim que eu tenho o detalhamento de qual escala eu vou estar colocando. Mas eu escrevi aqui, junto ao meu projeto, escala 1:50, porque é nessa escala que eu pretendo estar trabalhando no Photoshop. Tá? Venho aqui em cima em linear, tá? Estando na layer de cotas, marquei, olha, que internamente esse dormitório tem 4 metros, externamente ele tem 4,40, isso quer dizer que as alvenarias desse quarto, desse apartamento estão sendo realizadas com 20 centímetros cada, por exemplo. E estou marcando que a minha janela tem 2 metros aqui. Isso aí são formas convencionais de cota. Só que a hora que eu exportar isso para o Photoshop, lá nós vamos trabalhar com o mobiliário, o apartamento decorado, planta humanizada. Então, planta humanizada, eu já disse e vou repetir, ela não tem cotas. Então, a gente vai abolir, tá certo? Então, serviu apenas de informação para mim esse detalhe. Então, o que eu faço? Eu vou pegar de um referencial, meu referencial vai ser essa ponta de apartamento, vou descer uma linha que ela nos mostra o começo. Então, o começo é exatamente aqui. Eu vou copiar essa linha para a gente poder estar repetindo esse desenho, porque eu já fiz uma escala gráfica para a gente poder fazer uma informação e, na realidade, o que eu vou estar fazendo aqui é mostrando como que eu pensei, tá? Então, veja bem, o que a gente está propondo aqui. Do início do apartamento, do começo para cá, eu vou trabalhar com módulos de 50 centímetros. Então, eu vou dar um offset com tamanho de 50 centímetros para frente e para trás. Perfeito? Para não ficar subindo no desenho de baixo, eu vou reduzir um pouquinho essas camadas aqui para a gente poder estar vendo, tá ok? Opa! Espera aí que eu pego pelo nó
levei lá em cima. Tá ok, ó? Então, aqui a mesma coisa. Pego pelo nozinho, levei lá no meio. Então, do meu ponto de origem, vou copiar ele aqui, ó. Para vocês verem que eu estou partindo do meu 0, 0. Tá? Então, o meu 0, 0. Deixa eu dar um F8 aqui para ele não ficar correndo solto. Então, o 0, 0 do meu desenho é esse. Não vou nem colocar lá embaixo para a gente não ficar confundindo. Então, eu vou trabalhar com o módulo de 50 centímetros. Offset, 50 centímetros. Eu vou colocando aqui várias vezes 50, 50, 50, 50, 50 e assim sucessivamente. Nós vamos ter vários 50 centímetros aí, tá? Não tenho necessidade de muito. Deixa eu pôr mais um só para ficar igual o desenho que eu fiz embaixo. Então, olha, o que eu vou estar propondo em termos de estar desenvolvendo com esses 50 centímetros? Vou dar um offset também aqui de 1 centímetro para baixo, para poder estar criando linhas aqui, ó. Extend para todos eles cheguem aqui. TR, cortei todos os caras. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma escala que eu parti do alinhamento da minha alvenaria e puxei para cá X metros. Então, se eu for ficar trabalhando, ó, eu vou copiar até a minha escala que eu já estou levando daqui. Ó. 0, 0 está lá. Vou copiar aqui e aqui. Tá? Ó. Esse ponto é 50, lá é 1 metro. Vou copiar mais para a gente poder estar levando. Ó. Então vamos lá, vou dar um ED aqui. Ó. 1 metro. 1,50 metro. 2 metros. 2,50 metros. 3 metros e assim sucessivamente a gente vai embora. Perfeito? Então, se eu dar uma chure aqui para pintar, pego um bloco sólido, é só quando começar a brincadeira. Eu vou fazer o inverso só para vocês verem que isso não tem nada a ver. Tá? Escala gráfica, você que determina a maneira que você está trabalhando. Então, ó, pus muito em cima, ele se sobrepôs ao desenho. Aqui está bonitinho, então eu tenho uma escala de 50 em 50 centímetros e vou embora até onde eu quiser, sabendo que eu estou lá trabalhando bacaninha todo esse processo. Então, essa escala do 0, caminhando à direita para frente, a gente fala que numa escala gráfica isso é o corpo principal, tá? E normalmente do 0 para a esquerda a gente faz a escala reduzida. Aqui eu estou trabalhando num padrão de 50 centímetros para que a gente possa entender. Para trás eu vou trabalhar num padrão reduzido, tá? Como eu estou trabalhando 50 centímetros, eu vou trabalhar então num padrão de 25, tá? Então, ó, eu vou dar um offset ponto 25. Bacana? Jogo para frente, jogo para trás. Só para a gente poder estar montando essa ideia do que a gente vai fazer. Opa! Tá certo. Então, ó, vou continuar com as minhas achúrias no bloco, ó. Olha aí, tenho todo o meu referencial sendo trabalhado de forma bonitinha para que a gente possa entender. Tá? Vamos marcar essas medidas? Fácil, só levar
e a gente marca, olha aqui. Bacana? Posso apagar todos os traços vermelhos, que eu não preciso deles para nada aqui. Tá? Para poder estar levando. Isso é uma escala gráfica, a forma da gente poder estar trabalhando. Então, ó, eu parei, esqueci de terminar, de finalizar. Do 0, 0 para trás, quando a gente trabalha com uma escala, reduzindo o módulo que a gente está desenvolvendo, a gente chama de talão. E do nosso ponto do 0 para frente, como que a gente determina, como que a gente chama isso aqui? É o corpo principal da nossa escala gráfica. Então essa é a nomenclatura que a gente trabalha, que a gente pode estar desenvolvendo, tá ok? Então, teoricamente, a maneira correta de se desenvolver uma escala gráfica é essa. Mas, Fernando, qual que é a maneira correta? Você fez 2 escalas gráficas. Escala gráfica, as 2 estão corretas. Eu, Fernando, gosto de trabalhar muito mais com essa de baixo. Por quê? Porque eu começo a repetir padrões. Eu não fico preso dentro de um formato de meio centímetros. Então eu tenho meio, eu tenho 1 e tenho 2. Tá? Isso tudo são metros que eu posso estar trabalhando, que eu posso estar desenvolvendo nas escalas futuras. Tá? Então, tudo isso eu vou estar demonstrando para vocês como que a gente pode estar fazendo de forma bem legal, hora que nós chegarmos no nosso amigo Photoshop. Lá ele fica bonitinho dentro da estrutura que a gente quer. Aqui eu só desenhei para a gente poder estar trabalhando. Dessa forma eu vou estar exportando o meu desenho do AutoCAD com a referência da escala gráfica já marcada. Lembrando que o meu objetivo é trabalhar dentro da escala 1 para 50. O que quer dizer escala 1 para 50? 1 quer dizer que 1 centímetro aqui no meu desenho corresponde a 50 no mundo real. Tá? 1 centímetro que eu estou desenhando aqui no AutoCAD, na hora que eu vou realizar dentro da minha obra a execução, 1 centímetro representa 50 centímetros. Bacana? Vamos em frente, vamos para o Photoshop.